mais um estudo do nosso livro dos Espíritos. Então, vamos pedir para nós desligarmos os microfones e ligarmos caso queiramos falar algo sobre o estudo, ok? Muito bem. Vejamos então que nós estamos, primeiramente, sobre o assunto do tema da semana passada, porque na verdade, semana passada, o que nós vimos? Vimos 3 questões. Vimos a 26, a 27 e a 27A. Alguma questão que vocês queiram trazer sobre o que vimos semana passada? Alguém trouxe alguma coisa? Nope. Nope. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos então à questão 28. Nós estamos no capítulo 2, que nos fala sobre elementos gerais do universo, certo? Esse capítulo fala sobre conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Estamos aqui na finalização do espírito e matéria, que é exatamente a questão 28 que vamos ver agora. Na questão 28, a pergunta que Kardec faz é a seguinte: já que o próprio... Não, olha só, atenção. Kardec já tinha chegado, né, os espíritos já tinham dito que são 3 elementos, né? Deus, espírito e matéria. 3. Agora, ele ainda criou um laço semimaterial, né, o fluídico, que une o espírito à matéria. E aí já entendemos que essa matéria é a matéria grosseira, que chamamos carne, né? E que esse laço fluídico também é matéria, mas ele chama de laço fluídico, porque aqui tem essenciado, não fere os nossos sentidos físicos, não é? Então, não é essa matéria densa. É sempre importante a gente... Estamos quase que dando aquela repassadinha da semana passada. Por quê? Porque são muitas palavrinhas e o que a gente tem que se deter é o sentido das coisas, né? E aí, exatamente o que vai acontecer na questão 28 é a questão da semântica, das palavrinhas. Porque Kardec diz: já que o espírito, o próprio espírito é alguma coisa, sim, ele é alguma coisa, o que não quer dizer que seja matéria. A gente tem uma impressão de que, por exemplo, o ar é alguma coisa? Mas o ar, né? Eu não posso pegar, minha mão é muito grande para essas partículas naninhos que tem no ar. O espírito, diz Kardec, já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões? Olha lá, o encarnado querendo dar sugestão para a falange do espírito de verdade. É muito similar a nós, não é? A gente quer inventar a roda, né? Então tá lá, ele vai tentar sugerir a roda para quem já inventou. Não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses 2 elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Aí, quando ele fala matéria inteligente, a gente já põe assim a mão na cabeça, né? Tipo assim, como assim? Aí, a resposta dos espíritos é antológica, gente. As palavras pouco nos importam. Porque se ele entender que é como matéria inteligente, que é espírito, não, se ele entender isso, se ele pegar, vamos imaginar que eu pegue o espírito, o princípio inteligente e o princípio material, que no meu entender são as melhores palavras para essas 2 partes. Vamos imaginar que eu queira colocar como princípio inteligente a palavra prato, como princípio material a palavra copo. Eu posso, se eu entender que prato é o princípio inteligente
E aí eu entendo o que é o significado do prato. Não é o prato que eu tenho na cozinha, é um outro prato. Vamos tentar. Ok, prato já é uma palavra usada. Abdullah Kavak. Abdullah Kavak é o princípio inteligente. Criei uma palavra nova para o princípio inteligente. Abdullah Kavak. Abdullah Lalak é o princípio material. Abdullah Lalak. Então, eu entendi o que é. Eu entendi o que é. Segue o jogo. Entendeu o que é? Segue o jogo. A questão é a ideia. Você entendeu a ideia? Então, é por isso que eles dizem, olha, sinceramente, as palavras ficam com vocês. Isso fica com vocês. O importante é que vocês entendam. Agora, quando Kardec, para mim, faz essa sugestão, eu dou graças a Deus dos espíritos não terem dado corda para ele. Ou seja, vamos quase eles, olha a delicadeza. Eles não disseram que não era uma boa ideia, né? Eles não fizeram Kardec se sentir mal, né? Ó, Kardec, fica quieto, não se mete nisso. A gente já falou. Mas não, eles deram aquela resposta tipo assim, sinceramente, palavra não é com a gente, palavra é com vocês mesmos. Linguagem encarnado é com vocês. Por quê? Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. E pelo pensamento, o que eles transmitem? Palavras? Não. Eles transmitem ideias. A gente é que veste a ideia com uma roupinha, que são as palavras, né? E aí você vê, né? Quantos problemas acontecem entre seres humanos por causa das palavras. Ai, mas não foi isso que eu quis dizer. Ai, você me deu mal o que eu falei. Não tem? Ainda bem que criaram os emojis. Ai, meu Deus do céu. É, porque tem aquela coisa, você quer que eu desenhe? Não foi isso. Olha, que eu botei um montão de coraçãozinho, eu não estava querendo. É, porque às vezes uma figurinha ajuda, né? E a figurinha é exatamente a representação da ideia, né? Diante de um coraçãozinho sorrindo, você vai interpretar mal? Não, porque é ideia. Uma palavra você pode interpretar mal. Mas um coração sorrindo não dá para interpretar mal, porque é exatamente assim que chega a ideia. Muito legal. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Tipo assim, isso é com vocês, entendam. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos, que são exatamente as coisas não materiais. Às vezes até mesmo as coisas que a gente não vê, né? Como o vento. Quanta coisa tem no vento, né? Agora descobriram o vírus. O vírus agora tem houve uma nova interpretação para a ideia de vírus. Hoje eu estava falando aqui em casa como é que a gente conviveu até hoje com pessoas gripadas. Pessoas que espirravam do nosso lado, nunca mais um espirro ao nosso lado será a mesma coisa, não é? A partir de hoje um espirro se tornou, né? Ele foi ressignificado, né? Ele se tornou um fuzil R-15, né? De repente a pessoa está armada com um fuzil R-15 do teu lado, ela espirrou, né? Houve uma ressignificação daquela ideia. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. A gente vai manter essa ideia vestida desse jeito, né? Porque isso vai ter um preço. Vai ter um preço mental, vai ter um preço emocional. Porque, infelizmente ou felizmente, acho eu, as pessoas vão continuar espirrando, vão continuar se resfriando. Às vezes, estou no mercado e me vem vontade de espirrar. É a luta para não espirrar. Tossir, eu engasgo com a mesma facilidade que eu tropeço. Vocês não estão entendendo, eu tropeço no nada. E eu engasgo com nada. Então, é assim, você interpretar um engasgo como uma tosse de Covid, chega assim, então eu tenho que engasgar e eu tenho que dizer, pelo amor de Deus, desculpa, eu engasguei. Mas como engasgou, você não está comendo nada, eu engasgo tudo nada. Eu engasgo respirando, eu engasgo engolindo saliva. É constrangedor. É constrangedor. Mas olha, é exatamente isso. Foi uma ideia que existia e ela foi
reinterpretada. E a gente tem que tomar cuidado se a gente... Porque, a gente vai continuar gripando e não vai ser Covid, vai. Haverá Covid, mas é tal coisa. A gente vai perguntar para a pessoa, vem cá, é Covid? A pessoa, não sei, é só um espirro. Gente, isso é um pesadelo. Isso não pode ser real. Isso não pode. Eu vou acordar e vou me descobrir ou em 2030 ou em 2018 para sair desse universo paralelo onde a gente foi colocado. Bom, voltando aqui aos nossos espíritos, que é muito mais confortável conversar sobre as questões espirituais, né? Bom, vejamos lá. Mas aí, não é? Kardec vai fazer o comentário sobre a questão. Não vamos esquecer que foi uma pergunta de uma ideia que ele teve, né? Foi dada a resposta, então ele vai fazer o seu comentário. Vejamos o que Kardec tem a nos dizer. Um fato patente domina todas as hipóteses. Ou seja, isso aqui é indiscutível, né? Um fato patente domina todas as hipóteses, e agora eu vou dizer uma coisa que não tem como se discutir. É um fato patente que domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. Ok. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Ok. Quer elas tenham ou não uma fonte comum, quer elas tenham ou não uma fonte comum, bom, a fonte das duas só poderia ser uma, não é? O Criador, né? Então, em termos de criação, elas têm uma fonte comum, as duas foram criadas pelo Criador, né? Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato. Quer a inteligência tenha essência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos revelam distintas. O quê? A matéria e a matéria que não é inteligente e o princípio inteligente independente de matéria. Ou seja, o princípio material e o princípio espiritual, né? Elas se nos revelam distintas, sim, são. Razão porque as admitimos formando os dois princípios constitutivos do universo. Ótimo, maravilhoso. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. Bom, no final, entre salvos, mortos e feridos, todos se salvam, né? Porque ele chega aos dois princípios e ao Criador. Fechou a questão? Fechou. Tá? No início, como ele parte do conhecido para o desconhecido, só que o conhecido é muito pouco conhecido, então ele tenta estabelecer alguns limites que, sinceramente, eu chego muito mais fácil ao final do que ao início que ele traz. No início eu acho tudo meio confuso. Eu prefiro ficar com a minha ideia, porque é que é a história da ideia, né? Eu achei o meu prato e o meu copo, eu estou entendendo a coisa. Dos que os espíritos falam, eu estou acompanhando. Alguém aqui está se sentindo perdido até agora? E Cleia, fala para mim, como é que você está? Tudo bem, estou entendendo. Está entendendo? Tá certo. Tranquilo? Ó, Deus, princípio Aham, material, princípio espiritual, ok? São aham. criados separados, mas quando são criados, são unidos. A partir daí começa uma evolução, que é a evolução das formas. Num determinado momento, quando nessa evolução se atinge o estágio de espírito, simples, ignorante, começa uma segunda evolução, que é a evolução moral. Então, tudo começa quando um dia Deus cria dois princípios: princípio material e princípio espiritual ou princípio inteligente. Ele cria separado, mas no momento em que cria, eles são unidos e não se separam mais.
e começa o processo da lei de progresso, que não cessa jamais. Uma vez criado, não cessa jamais. E iremos caminhando para a perfeição. Chegaremos à perfeição absoluta? Não. Mas a gente tem ideia até onde vai uma perfeição relativa? A gente nem tem ideia do que é ser espírito bom, que dirá perfeição relativa. É alguma coisa que foge totalmente à nossa ideia da ideia da ideia da ideia. Mas, pelo menos, a gente tem a ideia de que isso não para, né? É como aquele trem que você pergunta assim, qual é a estação final do trem? Aí o maquinista diz, não tem. Como assim não tem? Não tem. Ele vai e circula todo o universo sem fim. Sim, mas e para onde? Qual é o planeta? Não para. Ah, então tá bem, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um picolé ali, daqui a pouco eu volto. Porque não dá para levar essa conversa adiante. Ok, gente, 28, ok? Vamos para a questão 29. Entramos agora em propriedades da matéria. Em propriedade, deixa eu ver se chegou mais alguém. Regininha, oi Regininha, seja bem-vinda. Acho que a Regininha foi a última que chegou. Vejamos então agora propriedades da matéria. Ele vai falar de espírito? Não, ele vai falar de matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Os espíritos respondem as perguntas tendo como referência o mundo encarnado, certo? A matéria para eles, eles consideram que é o que entendemos como essa matéria que atinge os nossos sentidos, né? Por isso que ele vai responder aqui, olha, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A resposta, da matéria como a entendeis. Ó, ponderável. Né? Meus sentidos têm noção perfeita dessa constituição aqui, que ela é ponderável. Da maneira como a entendeis, sim. Como a entendeis quem? A matéria. Mas não da matéria considerada como fluido universal. Essa matéria considerada fluido universal é aquela que não é detectada pelos nossos sentidos físicos. Como, por exemplo, o nosso perispírito. Alguém já percebeu o perispírito? Alguém aqui já teve a experiência de ver o seu corpo deitado na cama e o seu corpo fora da cama? Seus dois corpos? Ninguém? Não? Eu já tive a sensação de quicar quando eu estava voltando. Eu sabia que eu estava longe, eu tinha essa impressão realmente que eu estava longe do meu corpo, né, do corpo mesmo, e quando eu meio que me acordei por susto, eu quiquei, eu tanto que saí. Isso é mais fácil, mas você viu seu corpinho lá na cama, deitadinho? Não. Isso deve ser bem incrível, né? Você ter essa noção de um corpo imponderável e do corpo ponderável, né? Alguém teve já essa experiência? Dani, você já teve essa experiência? Dani vai escrever? Não sei se a Dani está por aí. Não, deve ter saído. Bom, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da maneira como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Aí os espíritos falam e a gente diz, é isso aí, meu copo e meu prato. É isso, é a ideia, né? É a ideia, acabou. Chega de falar coisa difícil, é só isso.
Simples assim. Tranquilo? Fala, dona Thelma. Você quer falar? Fala. Não, é que a Dani respondeu aí que não, que ela não passou por essa experiência. Ela respondeu? Respondeu. Lindinha. Você respondeu? Não. Boa tarde para todos. Oi, boa tarde. Foi a Regina que botou. A Daniele botou boa tarde. A Regina botou oi, Cris, boa tarde para todos. A Daniele botou não. A Daniele botou não consigo ativar o microfone. Não tem problema, meu amor, estamos telendo aqui. Estamos telendo. Muito bem. Vamos então. Eu vou até deixar aqui o chatzinho das coisinhas escritas para se alguém mais escrever. Deveria fazer isso, né? Já fica assim, aprendendo. Kardec vem e diz, as letrinhas pequenininhas, a gravidade é uma propriedade relativa. Gente, eu entendo mais os espíritos do que Kardec quando veio explicar. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos não há peso, ok? Do mesmo modo que não há alto nem baixo, ok? Muito bem. Ok. Como lá no espaço, os astronautas estão lá na nave. O que fica em cima e embaixo da nave? Não tem referência para dizer o que é em cima e o que é embaixo, né? Talvez ele diga que em cima seja em cima da cabeça dele, embaixo dos pés dele, mas no sentido espacial, né, geográfico já é diferente. Podemos ir para a questão 30? Sim? Tá vendo se mais alguma coisa escrita. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Primitivo. Matéria-prima. Fluido cósmico universal. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, vejamos os corpos mais simples que temos. São os átomos, não são? Né? Um átomo, o hidrogênio. Mas ele é formado ainda de uma matéria que o compõe como aquele átomo de hidrogênio. Isso é interessante, não é? Então, existe uma matéria elementar que forma a matéria mais elementar que possamos conhecer. Tudo bem? Patrícia, tudo bem? Ana, tudo bem? Tudo bem? 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Então, assim como vamos ter o peso, também vamos ter a opacidade, que chama? Se é transparente, translúcida, opaca, não é isso? Coisas assim. Então, vai depender das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Um exemplo clássico, a água, né? O H2O, que nós temos o H2O vapor, o H2O líquido e o H2O gelo. Né? Que isso depende de circunstâncias, exatamente como ele diz aqui, modificações que sofrem por efeito de sua união e em certas circunstâncias, que a gente sabe que nesses três estados as moléculas estão mais separadas no estado de ebulição, né, de vapor, e juntinhas no estado sólido. Viu? Ainda bem que a gente passou pelo primário, né? Senão estaríamos aqui dando cabeçada, mas passamos pelo primário. 32.
De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam, pergunta Kardec, de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Vejamos que ele está respondendo algo para. Se tiver alguém com dúvida ainda, ele está praticamente fazendo uma pergunta que a gente já sabe, mas algumas pessoas podem ficar em dúvida. Então, ele está ajudando na conclusão, caso haja alguma dúvida ainda em alguma pessoa, nesse sentido. E os espíritos respondem. Vamos repetir a pergunta, porque nisso a pergunta já ficou lá atrás, né? De acordo com isso, sabores, odores, cores não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Uma vez eu vi acho que não sei se foi Fantástico, um programa muitíssimo interessante, de uma moça que via cores quando ouvia sons. Vocês lembram dessa reportagem? As vibrações sonoras, ela via cores nas vibrações sonoras. Interessante, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ela não via porque a gente não via? A gente não pode ver, então que ela tinha alucinação? Não. Ela tinha uma condição de perceber vibrações que nós não percebemos. Assim como os animais percebem também vibrações que nós não percebemos. Aqui. Boa noite, todo mundo! Boa noite! Esse já é quase um espírita, né? Porque tá sempre figurinha fácil. Onde está a mãe, onde está a corda, tá a caçamba. De onde vêm as diferentes propriedades, já vimos. Sabores. Sim. Aí Kardec vai fazer também comentários sobre isto. Essa resposta que ele diz, sim, certamente, vêm todos do fluido cósmico universal, né? E que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Ou seja, nós percebemos que o céu é azul porque temos pessoas que veem o azul do céu. Se fôssemos todos cegos, o azul existiria? Para nós, não. Né? Para nós, não. Existiriam sons, o canto dos pássaros, mas a gente não veria as cores. E aí, mas elas estariam lá ainda, né? Que é interessante. Mas nós, aí entra a física quântica, que a presença do observador, nós, com a nossa mente, interferimos no que é percebido. Vocês já assistiram Quem Somos Nós? Já assistiram? Lá tem a experiência dos Rutger, é isso? Aquela projeção de átomos, que são um feixe de átomos, que são lançados com a presença de um observador e sem a presença de um observador. Vocês viram essa experiência lá no vídeo? Quando tem um observador, os átomos eles vão numa direção diferente do que quando não tem um observador. O que mostra que nós somos o observador, né? O ser humano, a mente humana, interfere. Lembra o que dizem os espíritos? Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Talvez uma boa pergunta que a gente possa fazer e que já é respondida por essa experiência: é preciso que o meu pensamento queira conscientemente intervir para que uma intervenção na matéria seja feita? Ou nos fluidos? Pensamento e vontade nós temos, mas temos conscientes e inconscientes, não temos? Vamos pensar aqui. Nós queremos ser saudáveis? Queremos. Nós estamos neste momento aqui estudando e nutrindo as nossas células? Sim, existe uma instância da nossa consciência que está lá nos mitocôndrias, se eu não me engano, é lá, né?
cuidando dessa parte. Como que a gente pode fazer isso? É muito interessante, não é? Mas eu não entendo nada de célula. Não tem que entender nada. A gente não tem que entender. Porque isso acontece num outro nível de consciência nosso. É como se fosse um sistema de manutenção básico. Sabe aquele motorzinho que mantém lá tudo funcionando? Ele só faz assim. Então, nós, às vezes, não percebemos como nós temos condições de intervir. E realmente isso acontece. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Lembra quando o Chico ele foi interceptado por uma senhora porque queria uma explicação sobre uma receita, um receituário que tinha vindo para ela, e ele estava atrasado para o trabalho e não queria falar com ela, e o Emmanuel mandou ele parar e dar atenção a ela. Ele parou, deu atenção a ela, explicou a questão do receituário, ela foi embora, bem dizendo o Chico. Aí o Emmanuel falou, olha para trás, vê o que ela está mandando para você. E ela mandava fluidos de gratidão, que eram como se fossem flores e luz e maravilhosas vibrações. Ela queria mandar aquilo? Não, ela estava simplesmente sentindo. E quando ela sentiu, ela mandou. Ela não pensou, vou mandar para ele vibrações, não. Ela ficou grata. E isso fez com que naturalmente houvesse essa expressão vibratória da sua gratidão em bênçãos para ele. Da mesma forma, o Emmanuel disse, você já imaginou se você não tivesse parado e ela tivesse ficado chateada com você? O que ela estaria mandando para você agora? Quer dizer, mesmo quando a gente não quer ser ruim, se a gente fica chateado com alguém, zangado com alguém, mesmo que a gente não abra a boca, ainda assim a gente vai mandando os nossos dardinhos, né? Por isso que esse discurso que Jesus faz pela paz, porque é claro que eu só vou mandar dardinho se eu estiver com dardinhos em mim. E antes do dardinho atingir o outro, o dardinho já me atingiu. Porque aquela chateação, aquela irritação, né, aquilo ali já me impregnou. Ah, mas foi o outro que fez me sentir assim. Quer dizer, eu ainda boto na conta do outro o veneno que eu mesmo produzo. É muito injusto, não é? Não, eu estou produzindo veneno porque eu estou produzindo veneno. Não, mas ele me magoou. Não, eu me permiti ser magoado. Não, ele me feriu. Não, eu me permiti ser ferido. Isso é algo que a gente já entende aqui, né? Mas na hora que bate aqui, dá um bololô geral. Tipo assim, ó, não estou sabendo pegar o fio dessa meada, não. Tá cheio de nó. Mas é isso. O anjo da guarda fala assim, tem problema não. Você já está entendendo aqui? Já foi. Já é um ganho. 300 anos atrás, isso aí não entrava na tua cabeça de jeito nenhum. Né? Você queria ver sangue. Hoje você já está tipo assim, não. É como diz Pedro para Jesus, né? Para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está falando, mas eu já fechei que o Senhor é o Messias. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar para entender amanhã. Por enquanto eu estou só dizendo sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Amanhã eu vou dizer sim, senhor, eu entendo. Por enquanto eu só digo sim, senhor. Ô, Cristina, Oi. E a pessoa só é atingida pelo dardinho também se não tiver legal, né? Mas assim, a gente tem que ficar legal de qualquer forma, porque senão é um bando de dardo que a gente nem sabe de onde está vindo para atingir. Porque às vezes até a pessoa nem tem intenção e a outra pessoa está interpretando de uma outra forma. Aí não tem como a gente também ser responsável, tem até um determinado ponto. O resto, assim, é quase interpretação ou qualquer outra coisa das pessoas. Sim, e aí a pessoa vai, pega né, me joga um dardinho. Aí você diz assim, bom, mas eu não preciso ser atingida pelo dardinho. Se ela se permite ser atingida, não foi o início da sua fala, Roberta? Qual é a primeira fala da sua frase? Qual a primeira frase da sua fala? Aí eu já não lembro, mas foi isso do dardinho, de permitir ser atingida. A gente não quer, ninguém quer ser atingido por dardinho, não é? Ninguém quer.
Mas aí você para e pensa assim, peraí, qual é o planeta que eu tô? Que tipo de espírito eu sou? Cara, o dardinho vai me atingir, cara. O dardinho ainda me atinge, o danado do dardinho, ele sabe onde pegar. E quem atira sabe jogar de olho fechado, sabe onde vai pegar. Então, quer dizer, eu não consigo evitar ainda de ser atingida pelo dardinho. Ai, que o dardinho me atingiu aqui. O dardinho me atingiu. Primeiro ponto importante, reconhecer que foi atingido por um dardinho, tá? Tipo assim, ai, a gente geralmente faz assim, ai, que absurdo. Pode falar que absurdo, nada a ver. Né? A gente fala isso, mas fica magoado. A gente fala isso, mas fica ressentido. A gente fala isso, mas fica irritado. Aí, quase junto, vem assim, o que essa pessoa está pensando? Poderia estender, né? Ela pensa que está falando com quem? É muito engraçado. E aí a gente vê por que o dardinho atingiu. Por que o dardinho atingiu? Porque eu ainda estou me achando, né? Tipo assim, esse dardinho. Ela tá maluca? Tá pensando, tá falando com quem? Sabe que eu dormi com ela? Né? Mesmo que tivesse dormido, né? Aí a gente reconhece, fala assim, eu fui atingida por um dardinho. Mas essa pessoa não está bem, né? Essa pessoa não está bem. É sem noção? É sem noção. É desequilibrada? É. É grossa? É. É uma desinfeliz? É. Mas isso é um problema dela. Caraca, esse dardinho é dela. O que eu estou fazendo com o dardinho do outro aqui? Eu quero ficar com o dardinho? Eu tenho que decidir, porque ela me deu o dardinho. Ela me deu, olha, é seu, está envenenado, seja feliz com ele, eu quero que você morra. Mas, por favor, fique com ele. Aí a gente pega o dardinho e fica lá, ai, mas ela não podia ter feito isso comigo, que ela falou. Eu tô lá, curtindo o veneninho. Por quê? O que você falou, né? Eu não preciso, mas eu tenho ainda as tomadas que encaixam direitinho nos plugzinhos que o outro vem e fala assim, olha aí, você não presta. Ai, como assim eu não presto? Pronto, já foi na tomada. Poxa, dizer que eu não presto é realmente um plug que eu vou dizer. Eu tenho uma tomada para isso, que é a tomada da indignação. Isso é uma injustiça. Olha onde é que eu botei a tomada, gente. Aqui, ó, coração, ó. Eu podia ter posto aqui, não, ó. Onde eu botei? Significativo, né? Inconscientemente, já viram lá. Então, muitas coisas podem fazer com que a gente se receba e fique. Sabe aquele filme de Bang Bang, que a pessoa é flechada, né? Aí você vê a pessoa super corajosa, ela pega a flecha e faz assim. Aí você diz, ai! Ok, alguém me flechou, eu não preciso ficar com essa flecha. Mas às vezes, tipo assim, mas foi uma injustiça, aí a gente quase bota uma era crescendo em volta da flecha florida, né? E fica aqui enfeitando a flecha, assim, olha lá, que a outra pessoa falou de mim, olha a injustiça, você tá vendo? Tá dando até rosinha, olha, que bonitinho. Mas o que é isso, gente? A gente não para pensar. A gente leva pro bom humor, porque chega a ser engraçado. Se a gente for ver isso lá no mundo espiritual, e o anjo da guarda for conversar com a gente vai rir. Porque isso assim, realmente, não faz sentido. Assim, então para com isso, tira logo essa flecha do peito e fala sério. Você não foi, agora vai ficar com essa. Ai, porque o outro tira. Magoou. Magoou, cara. Quantos você já magoou no caminho? Quantas flechas você já distribuiu? Não é? Agora o outro me atingiu com uma flecha. Ai, fala sério. Não, né? Mas é isso. O outro atingiu, machucou, magoou. Eu não posso impedir a clássica fala da Cristininha. Eu não posso impedir o passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho. Bateu, caiu mal. Quando você escorrega, cai na rua, o que você faz muito rapidamente? Você levanta, sacode, sorri, olha para o lado para ver se ninguém viu.
e sai disfarçando o tornozelo torcido. Sai disfarçando. Nem o tornozelo. Olha, uma vez eu caí na chuva, mas foi bonito de ver, gente. Foi bonito. Ainda era meio ladeira, foi assim, meio. Mas eu levantei numa rapidez, numa saltitação, e tipo assim, muito sem noção, foi muito engraçado. Sempre lembro dessa queda, foi realmente histórica. Bom, Cristina, a Dani está perguntando. Tem pergunta aí no chat. Vamos lá. Daniele, quando estamos em prece, existe a proteção nesse momento contra esses dardos? Existe. A questão é, tem uma hora que você vai dizer assim seja. Né? E aí? Eu estou em prece, estou lá. E aí, estou ficando leve, o anjo da guarda está lá, passando a mão no meu cabelo, enxugando minhas lágrimas. Eu estou fechando aquele circuito com ele, me sentindo no colo. E estou no colo. Mas aí ele diz assim, agora força, vai lavar seu rosto, continua firme seu dia e mantenha o bom ânimo no seu coração. Eu estou do seu lado. E a gente fala, tudo bem, assim seja. A gente ouviu com ouvidos que não esses, né? A gente entendeu a ideia e não as palavras. Aí a gente termina. Aí toca o telefone, a pessoa, né, perturbadora, já prontinha para engatar. Você estava bem, você estava tranquila. Você abriu a porta, deu de cara com um afeto querido, amoroso, que é o porta-voz da perturbação na sua vida, com a mão cheia de flechinha. Assim, oi, tudo bem? Olha como vai. E tudo bem. Então, quer dizer, na prece a gente tem aquele suporte. Certo? Na prece estamos muito bem. Estamos ali, mas o quê? Aurindo forças para nos mantermos equilibrados após a prece. Por quê? Continuaremos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. A prece é para nos dar o quê? Força e equilíbrio para enfrentarmos as provas e expiações. Daí, como é importante parar e juntar os pedacinhos. Aí a gente vai e se apruma na prece. A gente se apruma. Vamos lá, gente. 5, 10 minutos na prece. Vamos ficar sabendo que a prece vai terminar e eu vou voltar para o meu mundo de provas e expiações. Quando eu terminar a minha prece, todas as pessoas perturbadas, elas não vão ter mudado. Elas vão continuar perturbadas. Eu é que preciso estar melhor para lidar com isso. Ou depende da evolução moral de quem recebe esses dardos. Vamos pensar. Jesus lá pregando. Falar de Jesus é até uma... Não dá, é covardia. Vamos mudar. Vamos baixar um pouco aqui a... Pensei em Paulo. Está muito alto ainda? Vamos baixar. Paulo é bom, mas... Vamos tentar. Chico Xavier. Chico Xavier não é Jesus, Chico Xavier não é Paulo de Tarso, Chico Xavier é um companheiro nosso. Chico Xavier, ele recebia dardos? Olha, mas recebia muito. Os de fora do movimento espírita, tem muitos espíritas que o tinham como uma grande pedra de tropeço dentro do movimento. Viam muito mal o Chico. Esse viés religioso do Chico, para muitos espíritas científicos, né, cientificistas, é quase imperdoável. Né? Então ele recebia, né, muitos dardos mentais. O Chico não é um espírito como Paulo, ou Pedro, ou Jesus, não é? Vamos botar lá, Jesus ao concurso. Mas é um homem esforçado, né? Uma pessoa esforçada no bem. Se nós formos esperar evolução moral, sermos iluminados, realmente um espírito iluminado
ele vai, a luz, quando os dardos chegarem aqui, o espírito iluminado tem luz. Vamos imaginar que a luz do espírito iluminado esteja aqui, tá bem? Aqui. Aí vem o dardo. Quando o dardo chega aqui, o que acontece com o dardo? Ele se desfaz. Porque o dardo é de sombras. O dardo são vibrações pesadas. E aqui são altas vibrações. Ele todo está em alta vibração. Então, os dardos, eles se desfazem, eles nem chegam, nem alcançam um espírito iluminado. Quando Jesus diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação, ele nos diz para quê? Para elevarmos, principalmente nos momentos em que sentirmos que o gelo está fino à nossa volta, né? Aquele almoço de Natal, né? Em que encontramos a família amorosa, querida e guerreira, né? Então precisamos estar munidos de prece e de calma, para não deixarmos, porque entre os pares, entre os nossos, a nossa tendência em baixarmos a vigilância é maior. Nós estamos juntos há muitos séculos nessa estrada, principalmente aqueles que temos diferenças, né? E Deus vai investindo o quê? Família, vamos botar na família, porque eles são obrigados a se ver, nem que seja nos enterros, no Natal, enquanto estiver lá o vovô, vovó, né? Em determinadas situações, eles vão ter que se encontrar. Então, há esse investimento, né? Mas, o que eu vou dizer? Nenhum de nós vai ter uma evolução moral para estarmos protegidos absolutamente desses dardos. A questão é essa. Vamos receber, é que nem queimado, vocês jogaram queimado? Né? A gente foge de muitas, mas de vez em quando algumas nos acertam e doem. O que eu faço com isso? Eu procuro perceber, eu fiquei magoada, fiquei triste. O que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar magoada e triste? Eu tenho opções, eu não preciso. Quando a gente para e começa a nutrir na gente o sentimento de gratidão pela oportunidade que a gente recebeu de estar aqui, olha, difícil é o dardo, viu, Daniele, que consiga nos pegar. Porque ele nos pega e a gente faz que nem peteca. A gente faz assim, ó, se joga lá para cima. Porque, peraí, Deus botou a gente aqui para a gente dar certo, para tudo ser maravilhoso. A gente tem ajuda até dizer chega. Não. É injusto para nós a gente dar esse tiro no pé e se tirar essa oportunidade assim, como a gente tira doce da boca de criança, deixando com que a nossa vibração caia, com que o desânimo nos atinja, com que a gente fique irritado porque o outro decidiu nos perturbar. O outro decidiu nos perturbar. Por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Porque ele não está bem, tá? Está se deixando levar por um espírito perturbado e ele também está perturbado e fica tudo perturbado e ele quer me perturbar. E aí favorece, porque a gente se encontra, a gente vive junto, a gente às vezes se conhece há mais tempo e ele inconscientemente sabe onde bater e o desencarnado ainda sabe mais ainda. E aí eu sei o seguinte, gente, se isso aqui não é prova e expiação. Porque se eu não fico atento, lá vai flechada. Lá vai flechada. A gente tá que nem São Sebastião. Né? Mas nós não somos vítimas. Nós não estamos presos, como São Sebastião, né? É representado, preso, amarrado e com aquelas flechas. Nós não somos vítimas. Nós não estamos expostos, impotentes seria a melhor palavra. Nós não estamos impotentes diante do dragão. Agora me lembrei de outro santo, né? São Jorge. A gente tem o quê? A gente tem cavalo e tem lança. De vítima a gente não tem nada, né? Diante do dragão a gente não tem. Aliás, a gente foi que criou o dragão, né? A gente alimentava o dragão quando ele era pequenininho, né? Mas aí a gente descobriu que era uma coisa ruim. E agora a gente não quer mais na nossa vida. Né? Ai. Gente, esse assunto é muito bom, né? Sabe o que eu queria mesmo?
que a gente estivesse sentado num círculo e ouvisse todo mundo falar. É porque aqui o barulho do fundo da casa atrapalha muito. Se a gente está numa sala, só nós, né? Mas aqui entra alguém e fala e tal, aí é muito, muito complicado. Mas adoro ouvir vocês, gente. Se vocês quiserem ficar ligando o microfone e comentar, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Kardec já falou até o final? Esse princípio é demonstrado pelo fato, o princípio de que, da 32, de acordo com isso, todas as modificações da matéria, na verdade, vêm de uma única matéria primitiva? Sim. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Uns veem azul, outros vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e salutar. Pessoas alérgicas, né? Eu adoro camarão. Se a minha sogra come um camarão, morre. Né? Simples assim. Bom, tudo bem? Dá para a gente ver mais uma? Sim, mais uma minha? A mesma matéria, 33. Tem aqui uma nota de Kardec. É daqui agora. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ora, ela não é elementar? Ela não é matéria-prima? Tudo não sai dela? Sendo assim, qualquer coisa que seja, não vai ter que sair dela? Mas vamos ouvir a resposta dos espíritos. Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Certo? Ser humano é tudo? Ser humano é tudo? O espírito é tudo? Estamos falando de matéria. Estamos falando do princípio elementar, fluido cósmico universal. Tudo está em tudo. Mas nós não somos tudo. Nós somos todos. Eu não estou na Thelma. A Thelma não está em mim. Thelma. Porque você é uma individualidade. Certo? Isso é uma coisa importante. A matéria, ela se transforma. Mundos se desfarão e formarão outros mundos. Mas um espírito nunca se tornará um outro espírito. Certo? Então, o que se aplica à matéria não vai se aplicar ao espírito, ok? Isso é muito importante. O espírito, ele manipula a matéria. A matéria serve ao espírito para o seu progresso. A matéria estará sempre em transformação. O espírito estará progredindo, mas sempre uma individualidade. Nunca se transformará num outro espírito. E aí, quando chegar no espírito puro, vira poeira e começa tudo de novo. Não. Certo? E nós temos aqui a nota de Allan Kardec. Vocês têm aí a nota de Allan Kardec no pé da página de vocês? Esse princípio de que tudo está em tudo explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas. É o que acontece na água fluidificada na casa espírita, certo? Um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias, desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento. Esse elemento primitivo é o fluido cósmico universal. Resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Então, também nós
podemos, não só o químico no laboratório, mas nós também podemos alterar a matéria pelo pensamento. Ora, o passe não vai ser assim? Você não faz? E a pessoa está ali em oração, mesmo que ela não precisa nem estender a mão, ela pode ficar à distância, como na irradiação acontece, só emitindo, né? E doando. E aí existe também aqui embaixo uma notinha de Kardec que diz: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva, ou seja, todos advêm do fluido cósmico universal. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, esta matéria primitiva, sim, nós conseguimos conceber o fluido cósmico universal apenas pelo pensamento. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos, sim, até onde chegamos. Se bem que agora já chegaram aos quarks, eu acho, né? Coisinhas menorzinhas. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Isso em questão de ciência, certo? A ciência ainda não chegou ao fluido cósmico universal, nós o concebemos pelo pensamento, temos sim essa informação pela doutrina espírita, mas a ciência humana ainda não chegou nele. Então, até onde a ciência humana chegar, a gente vai destacar como uma descoberta da ciência humana, mas já podemos trazer o fluido cósmico universal como uma revelação dos espíritos na doutrina espírita. Ok? Foi bom por hoje? Foi legal? Ok. Vamos ver a 33A na semana que vem, e aí veremos as 34 e 34A, e aí passaremos para a última parte, que são só duas questõezinhas que fala sobre o espaço universal, e depois vamos para o capítulo 3, que trata de criação. Então, semana que vem, hoje é dia... 23. Semana que vem é dia 23, né? 23, Deixa eu botar aqui, 23. Cris? Oi, querida. Cris, é interessante ler também na Gênese. Tem aquele, no capítulo Não. Assim, se quisermos ver, vamos ver. Em separar. Capítulo 6. Fala a referência, No capítulo 6, na Gênese, no item 3, fala sobre a matéria. Ótimo. Trata exatamente até o linguajar, ele mantém esse linguajar, né? E é fácil, ajuda a compreender. Ótimo. Só não vamos fazer isto neste estudo. Porque... Não, em casa, né? Isso. Para acrescentar uma sugestão. Perfeito. Nós estamos acompanhando o entendimento de Kardec, nós vamos com ele. Por enquanto, estamos em 1857. Vamos ficar aqui. Vocês disseram a data, eu me perdi, 23, né? 23/9/2020. Ok. Muito bem. Deixa eu parar aqui a gravação.